Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Matheus Prado e nesse canal eu trago conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, sempre com base nos meus estudos e na minha experiência de vida. E o vídeo de hoje é um pouco diferente do que eu venho fazendo aqui no canal. Eu quero trazer um pouco da minha experiência pessoal em alguns contextos e como isso se refletiu na minha evolução, principalmente profissional. E trazer um conceito muito interessante que é o conceito de lucro invisível e como ele é tão importante quanto o resultado monetário que você tem com projetos profissionais. Bom, eu estava conversando hoje com o meu psicólogo e no meio dessa conversa a gente chegou dentro de um assunto que é a importância da exposição, né, no sentido de conectar com pessoas, conectar novos lugares. Isso, consequentemente, nos faz ter novas ideias e novas percepções sobre o mundo. E é através dessas ideias, dessas vivências diferentes, que a gente consegue conectar pontos que fazem que fazem nós desenvolvermos projetos e, consequentemente, fazer uma parceria, encontrar um sócio, enfim. Eu lembro que no começo da minha trajetória, assim, até mesmo na faculdade, quando eu fazia estágio em uma startup de tecnologia, nós tínhamos como perfil de cliente pessoas de um nível bem elevado economicamente falando, porque eram proprietários de imóveis de luxo em Jurerê. E, cara, eu pegava 2 ônibus para chegar até a empresa, que era em Jurerê. Eu chegava lá, eu era da área comercial, né? Então eu me relacionava com esses proprietários para fechar contrato, para a gente administrar esses apartamentos para aluguel de temporada, como Airbnb e tal. E sempre que eu tinha oportunidade, eu ia até o apartamento, encontrava com essa pessoa. E eu lembro que esse ambiente, cara, me ajudou muito a ter a percepção de que, tipo, caraca, isso existe na vida real, sabe? Existe um apartamento como esse na vida real. Existe esse nível de abundância, digamos assim. Porque para quem vem de uma realidade econômica baixa, né? Eu venho de uma família humilde, de um bairro simples da minha cidade, no interior de São Paulo. E aí, cara, explorar essas coisas, ter essa visão de mundo, conversar com pessoas que alcançaram sucesso na vida profissional, né, na vida financeira, eu lembro que foi, assim, algo que marcou muito a minha vida. Até tive a oportunidade na época de conversar com um médico que, cara, ele chegou assim de Mercedes, ele tinha na época ele tinha motorista, tinha segurança, velho, tipo, era uma coisa muito fora da realidade pra mim e é pra maioria das pessoas, né, pra maioria dos brasileiros. Só que, tipo, essa vivência, sabe, por mais que na época, cara, eu ganhava R$ 1.000 como estagiário, eu consegui expandir a minha visão de mundo e até mesmo ter a compreensão de que era possível alcançar um nível financeiro elevado. Talvez não tanto quanto alguns casos de pessoas que eu conheci, mas assim, eu vi que era possível, porque muitos deles também vieram do zero, sabe? A gente tem a impressão de que a maioria das pessoas já vem de família e tal, mas não, tem muitas pessoas que vieram do zero. E ter acesso a essas coisas me ajudou muito a criar mais coragem, digamos assim. E a entender que o risco, ele joga a meu favor, ele é meu aliado, porque imagina só o quanto de risco que essas pessoas não precisaram ter na vida para chegar a um nível como esse, sabe? Então, foi através desse ambiente que eu fui moldando, que eu fui criando uma percepção, criando casca para entender que, tipo, cara, existe um mundo diferente. E na medida em que eu fui começando a empreender e as coisas foram dando certo, eu lembro que no começo da minha trajetória, cara, eu me envolvia muito em grupos de mastermind, todos os eventos do meu nicho eu ia, eu participava, fiz muitas conexões, conheci muitas pessoas boas do mercado, e isso me elevou de uma maneira muito grande. Então, os 2 primeiros anos da minha carreira como empreendedor, assim, eles tiveram uma crescente muito rápida e muito absurda, assim. E eu estava refletindo hoje sobre isso e eu vi que esse fator de buscar conexões, se expor, aparecer, é, acabou trazendo muitas oportunidades para mim, profissionais. E aconteceu que depois de um tempo, eu entrei num período da minha vida, até mesmo do ponto de vista pessoal, um pouco mais retraído. Eu decidi ficar ali no meu mundinho, trabalhando sozinho. Me isentei totalmente de eventos, de conexões.
E, cara, eu percebi o quanto isso foi prejudicial para o meu desenvolvimento profissional. Foi muito prejudicial. Eu acho que foi um período que eu retrocedi em vários aspectos profissionais. E hoje, refletindo um pouco sobre essa questão, eu penso a importância de você se expor, a importância de você aparecer, a importância de você se conectar, contribuir com outras pessoas, aprender, né? Tem até aquele ditado, né? Você tem que ser a pessoa mais burra da mesa. Eu não acredito nisso. Né? Eu acho que você não tem que ser mais inteligente, mas também não tem que ser a mais burra, porque se você for a mais burra, você vai acabar ficando de escanteio. Você tem que contribuir também, você tem que trazer a sua experiência. Então, assim, aquela experiência que eu falei para vocês agora há pouco, de ter ido para Jurerê, né, trabalhado ali no ambiente e tal, ter me conectado com essas pessoas de sucesso, embora eu ganhasse R$ 1.000 por mês, era um sacrifício para chegar a 2 ônibus, pô, cansativo demais, fazer faculdade. Eu percebo que existia um conceito por trás daquilo que trouxe uma mudança significativa na minha vida, que é o conceito de lucro invisível, que é basicamente toda essa experiência que eu vivi, toda essa percepção de mundo, toda essa expansão, né, de senso de merecimento até sobre as coisas, foi esse conceito de lucro invisível, sabe? Embora eu não estava lucrando ali, porque eu ganhava R$ 1.000 como estagiário, eu estava absorvendo essas coisas, e essas coisas hoje eu interpreto como um lucro invisível. Então tem muitas situações nas nossas vidas em que a gente passa e pensa, pô, não estou sendo valorizado, não estou tendo o resultado que eu quero. Mas é importante a gente enxergar esses aspectos também. Poxa, esse ambiente está me favorecendo, esse ambiente está me trazendo evoluções que se expandem além das evoluções financeiras, falando. Então, a gente perceber isso é uma evolução muito grande dentro do nosso aspecto profissional. E cada vez mais eu venho me exercitando nesses últimos dias para me expor novamente a essas situações. E não somente essas situações, mas nas redes sociais, me posicionar, enfim, ter esse canal, voltar a produzir conteúdo no Instagram, tudo isso abre muitas portas. Tanto é que em poucos dias ali, voltando a movimentar meu Instagram, que eu fiquei mais de 2 anos sem movimentar, eu já recebi convite para palestrar em um evento de empreendedorismo no Rio Grande do Sul. Então você percebe que você precisa aparecer, não tem jeito. Nós estamos numa era da informação, nós estamos numa era da conexão, e você precisa evidenciar, você precisa se mostrar se você quiser realmente alcançar um destaque dentro da sua área. E essa é a importância, sabe? De você buscar a conexão, de você sair do seu mundinho, de você sair da cadeira que você trabalha o dia inteiro, do ar-condicionado, do quarto, sabe? E criar conexões, e criar repertório, entende? Eu acho que essa é a grande diferença de pessoas que realmente conseguem ter uma curva de evolução acima da média, sabe? Porque se você fica retraído, se você não busca conexões reais, você fica muito limitado às suas percepções de mundo, principalmente nessa questão profissional, sendo que existem muitas pessoas que podem contribuir e que podem, digamos que assim, criar atalhos para você chegar ao resultado que você quer. É muita soberba achar que nós somos totalmente independentes de outras pessoas, principalmente nesse aspecto profissional. Então, no vídeo de hoje, eu quis trazer essa importância de conectar, essa importância de aparecer e esse conceito de lucro invisível como um fator que você deve sim observar dentro dos projetos que você está. Né? Isso não quer dizer que você deve trabalhar de graça, que você não deve visar o retorno financeiro, mas na medida em que você for se esforçando para observar que em um determinado momento você está tendo esses lucros invisíveis, é só questão de tempo para você estourar e, consequentemente, trazer esse retorno financeiro. Fez sentido esse conteúdo para você? Se sim, deixe seu like, escreva um comentário aqui, né, o que você achou desse conteúdo, e até o próximo.